Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Pai Santo, graças te dou, Senhor, pela tua palavra, que foi lida nesta noite. Está aberta nas nossas mãos. Mas eu te peço, meu Pai, que abras também o nosso coração, que prepares, Senhor, as nossas almas, levando cativo os nossos pensamentos. Senhor, que este povo neste lugar, que se reúne esta noite para ouvir a tua voz, para ouvir o teu ensinamento, e todo o povo, Senhor, que está lá em casa assistindo agora este vídeo, que possamos, Senhor, ser envolvidos com o teu Espírito de conhecimento e sabedoria, para que esta palavra, Senhor, nos venha a encorajar, nos venha, Senhor, levantar, nos venha, Senhor, a reforçar a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Que o abrir da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Estamos parando o Salmo 27, meus amados irmãos. E este Salmo, como todos os Salmos, ele fala de sentimentos, ele fala de estados de alma, ele fala nos nossos comportamentos cotidianos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós passamos, naquilo que nós vivenciamos. Os Salmos foram introduzidos no cânon sagrado porque eles nos falam do nosso sentimento diário. Este Salmo 27 não é diferente. E eu queria já dar um tema para esta mensagem. Salmo 27, como combater o medo. Como combater o medo. E o medo, amados irmãos, é o estado mais paralisante de todo o ser humano. Qualquer um de nós já sentiu pânico. Qualquer um de nós já sentiu medo. Qualquer um de nós já ficou paralisado. Como que as pernas não andam, o corpo não obedece. Isso é o estado de pânico, isso é o medo. E o medo, este estado, ele se manifesta em muitas áreas da nossa vida. Muitas vezes temos medo de pessoas, temos medo do desconhecido, temos medo das tragédias que nos possam acontecer, temos medo de doenças,
Temos medo da morte. Temos medo de não conseguirmos prestar contas ou pagar as nossas contas no final do mês. Temos medo de perder o emprego, a casa, a família e os amigos, enfim. Um conjunto de coisas que nos podem paralisar no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. E o medo ainda é maior porque aquilo que nós mais tememos frequentemente acaba por acontecer. O medo parece que é um ímã que se atrai. Nós pensamos e aí está, já aconteceu. Quanto mais medo nós temos, mais parece que as coisas nos tendem a acontecer na nossa vida. Por vezes e por muitas razões, o pânico afeta a nossa vida somente pelo facto de nós anteciparmos o medo. Por outras palavras, você puxa o medo para a sua vida. Você vivencia o medo. Você passa a fazer do medo o seu maior aliado. O medo nos paralisa. E porquê que o medo nos paralisa? Porquê que este estado é tão angustiante? Porque o medo, o estado de pânico, ele foi-nos incutido, foi-nos injetado no nosso ADN, na nossa raça, por causa da queda de Adão e Eva. Este estado paralisante chamado medo, o sentimento que mais nos assusta, ele foi incutido no nosso ADN. Não existe homens corajosos que já tenham sentido medo. Não existe ninguém super-homem que não tenha já ficado paralisado, nem que seja por segundos ou por instantes, face a circunstâncias que nos acontecem na vida. Aquelas circunstâncias em que nós já não conseguimos mais. E agora? O que é que vai ser de mim? O Salmo 27, meus amados irmãos, é um excelente antídoto para os nossos pavores e estados de pânico. O Salmo 27, ao ser estudado hoje, como nós vamos fazê-lo, nós vamos compreender como sair do pânico, como sair do medo, como combater este estado tão angustiante e que assola muitas almas e muitas vidas humanas. O Salmo 27 é um cântico que foi composto e que era cantado no templo e que servia para remover os estados de pânico sentidos pelos peregrinos. Você já sabe que havia 3 festas em Israel: Páscoa, Pentecostes e os tabernáculos, e havia uma quantidade de peregrinos. Na verdade, toda a nação judaica era chamada, pelo menos uma vez por ano, a uma festa daquelas. E esses peregrinos saíam de várias zonas da Judeia, da Galileia, por aquela zona toda, e eles passavam por situações de pânico. E era o Salmo 27 que eles cantavam ao entrar no templo, como se fosse um antibiótico, como se fosse uma limpeza em que lhes reestruturava a sua alma, e eles, como diz o brasileiro, levantavam o seu moral, o seu astral, e eles ficavam em paz. Era o Salmo 27 que era cantado. Este salmo foi escrito por Davi. E Davi escreve este salmo para expressar o quanto ele compartilhava este tipo de sentimento. Curioso, se nós analisarmos cerca de 70 e tal salmos que Davi escreveu, todos eles falam de medo, angústia, de dor, tristeza, de pânico, de aflição. Por que será? Um homem que era segundo um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, por que será que ele escreve estes salmos todos a falar quase sempre a mesma coisa? Porque ele queria incutir no povo, no coração do povo, que ele sabia perfeitamente aquilo que o povo estava passando. Deixe que eu lhe diga que o Salmo 27 é um salmo bastante atual para os nossos dias. O Salmo 27, ou o estado que levou à composição do Salmo 27, é um estado que nós vivemos todos os dias da nossa vida, desde que nos levantamos até que nos deitamos. Todos os dias você sente pânico, todos os dias você sente medo, todos os dias você experimenta o que é o sentido do desconhecido. O que é que vai ser de mim hoje? Como é que vai acabar o meu dia?
Isso é estado de pânico. A composição do Salmo 27 ele pode ter sido dado por pelo menos 3 possíveis alternativas. Ninguém tem a certeza, mas ao estudar o Salmo e ao estudar a história de Davi, pelo menos 3 possibilidades. Uma destas 3 possibilidades pode ter acontecido. Primeiro, a perseguição por parte de Saul. Saul tornou-se um rei sádico e perseguia asperamente, duramente a Davi. Quem é perseguido tem medo. Principalmente um rei, que era Saul, que tinha do seu lado todo o exército de Israel. Davi só tinha 300 homens. Portanto, era fácil sentir medo face à perseguição de Saul. Mas pode ter sido numa outra alternativa, a perseguição por parte do seu próprio filho, Absalão. Absalão foi um filho que perseguiu o pai para o matar. E Davi já era velho. Possivelmente Davi sentiu medo nessa altura. Mas ainda existe uma outra terceira possibilidade, que é na guerra contra os filisteus. E eu queria chamar a atenção a uma passagem que você vai perceber qual foi o medo de Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 21, dos versos 15 ao 17, diz assim: Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, tentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zuria, o socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás connosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Este filho do gigante, sabe quem era os filhos deste gigante? Era o filho de Golias. E Davi esteve quase sendo morto no campo de batalha por um filho de Golias, aquele gigante que ele lá atrás tinha morto com uma pedrada. É fácil ou não é sentir medo? Porquê? Porque Davi estava enfraquecido. Diz a Bíblia que ele se cansou por causa da idade. E muitas vezes nós nos enfraquecemos, não só pelas circunstâncias que nos acontecem no dia-a-dia, mas porque a nossa alma está fraca. A nossa alma não está robustamente cheia. Você está entendendo? Se você não lê a Bíblia, meu amado irmão, você é fácil sentir medo. Se você não se vale da palavra de Deus, se você não se enche da palavra de Deus, mais tarde ou mais cedo, você vai experimentar este tipo de sentimento. O momento em que Davi compôs este salmo era crítico. Qualquer das 3 possibilidades servia para fazer um homem tremer. Mas o facto curioso, eu gosto deste Davi, sabe? É que ele nos ensina coisas que você diz assim: este Davi era doido, era louco. Embora ele tivesse atravessado perigos, tanto por Saul como por Absalão, como por lá no campo de batalha com os filisteus, o medo não paralisou Davi. E por isso é que nós estamos estudando o Salmo 27, que é como combater o medo. Como é que pode ser isso? Qual foi o segredo de Davi? E eu quero que você preste muito bem atenção a isto, porque isto vai contra toda a lógica. Aqui a lógica humana não entra. Aqui é a lógica de Deus. Amém? A lógica humana aqui não entra, porque o Salmo está ao contrário. E você vai reparar que o Salmo começa por louvor e ele vai acabar em súplica. Logicamente seria ao contrário. Primeiro louva a Deus, aclama a Deus, e depois ou suplica a Deus, ora a Deus, e quando as coisas me correm bem na minha vida, então vou louvar a Deus. Mas Davi coloca tudo ao contrário. Davi começa dos pés para a cabeça, mas tem um sentido. Na estrutura do Salmo encontramos 2 contrastes que levaram estudiosos a pensarem que eram 2 salmos diferentes. Ou seja, o Salmo 27, há estudiosos que dizem que são 2 salmos, ou seja, o 27A e o 27B, mas não é nada disso. O Salmo está bem composto, o Salmo tem lógica, faz sentido, e eu quero que você hoje saia daqui a perceber qual é o sentido do Salmo 27, não só aqui,
para você estar a assistir mais um culto, mas para a sua vida também. Os dois tipos de sentimentos diferentes, eles nos revelam os dois tipos de sentimentos que nós experimentamos com tanta frequência. A primeira parte do Salmo, eu já falei, está dos versos 1 ao 6, ele fala do louvor a Deus. E a segunda parte está dos versos 7 ao 14, ele fala de súplica e clamor. Estes dois sentimentos constantes no mesmo Salmo lembram uma sinfonia. Olhe para mim, sabe o que é uma sinfonia? Sinfonia são vários instrumentos. Você tem os metais, tem as madeiras, tem os tambores, tem os ferros, tem as cornetas. Que tocado separado parece que não faz sentido nenhum, sim ou não? Mas quando eles se enquadram numa sintonia, tudo começa a fazer sentido. Então o louvor e a súplica, elas têm que ser enquadradas e da mesma forma como uma sinfonia. E quando estes dois sentimentos se enquadram um no outro, eles vão revelar o nosso estado de alma. Ou seja, você tanto está louvando como está suplicando. Faz parte da sua natureza. Amém? Neste salmo, o enquadramento proposto é um cântico de vitória sobre o medo. Ou seja, no fundo, no resto zero do salmo, o que Davi nos quer ensinar hoje é para cantarmos o Salmo 27 como um cântico de vitória sobre o medo. Mas você já leu o Salmo 27? Está lá coisas que arrepiam. Diz aqui que os meus inimigos queriam comer a minha carne. Como posso eu louvar a Deus? Tenho inimigos ao meu lado que querem comer as minhas carnes. Falam mal de mim. Malvados e adversários que investiram contra mim para a guerra. O exército me cerca. Como é que eu posso louvar a Deus perante um estado destes? Deixa que eu lhe diga uma coisa. É bem possível que você, no mesmo momento da sua vida, consiga nutrir esse sentimento de alegria, mas logo no momento imediatamente a seguir você entra num estado de pânico. Já sentiu isso? Você agora está louvando a Deus, você está adorando a Deus, você está adorando ao seu Deus, mas no minuto imediatamente a seguir algo lhe vem à sua alma e lhe retira esse louvor e lhe coloca um estado de pânico. Será que eu vou conseguir? O que é que vai ser da minha vida? Será que Deus me ouviu? Será que Ele me vai responder? Isso são estados de pânico no momento imediatamente a seguir ao estado do louvor. O que é que isso significa? Por que é que isso acontece? Por causa do estado de fraqueza da nossa humanidade. E eu quero que você saia daqui hoje a perceber que você sem Deus não é ninguém. Você sem Deus não é nada. Muita gente anda por aí pensando que não, eu consigo, eu posso, eu vou lá e eu não vai nada. Você vai cair com o nariz no chão. E você vai ficar em pânico. E as maiores causas da depressão, mesmo embora no centro do cristão, no centro da igreja, é por causa de estados de pânico mal curados. Porque as pessoas não sabem aquilo que são, nem para onde vão. Eu estou-me a lembrar de Charles Spurgeon, um dos príncipes dos pregadores no final do século XIX. Muitas vezes, está lá na biografia dele, muitas vezes os seus discípulos iam acordá-lo à cama, iam levantá-lo da cama para ele ir pregar. Sabe porquê? Porque ele estava em estado de pânico. Então não é só o irmãozinho da cadeira. O pregador também sofre estados de pânico. O pregador também sofre estados de medo. O pregador também fica em depressão. Porquê? Porque é uma fraqueza da nossa humanidade. Então observe comigo. A composição do Salmo é duas partes, louvor e clamor. Verso 1 ao 6, louvor, verso 7 ao 14, clamor. Mas dentro dessas duas partes ainda se divide em mais duas partes. Então vamos fazer assim. Do verso 1 ao 3, você escreve aí, se você gostar de escrever, escreva confiança. Do verso 4 ao 6, desejo.
Do verso 7 ao 12, oração. E do verso 13 ao 14 é postura. Você vai reparar aqui, à medida que você lê o Salmo 27, a postura de Davi não muda, apesar da oscilação do seu coração. Ele tanto está louvando a Deus como está clamando a Deus. Ele tanto está adorando a Deus como está suplicando a Deus. A postura, mas apesar da oscilação do seu coração, a postura dele é sempre a mesma. E o que prevalece é a confiança, o desejo, a oração e a postura da fé de um homem que conhece a Deus. Você só pode combater o medo se você conhecer a Deus. Você só pode se curar dos estados de pânico da sua vida se você se firmar em Deus. Não existem ansiolíticos, não existe Xanax, não existe psicólogos, não existe nada que o possa curar, a não ser Deus. E isso é que Davi nos quer ensinar. Seja aquilo que aconteça, ou haja aquilo que houver, a postura do homem que crê em Deus tem que ser sempre a mesma. E então vamos ver a primeira coisa, confiança. Verso 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força, é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então aqui temos a confiança. Que tipo de confiança é esta? Davi sabia bem o Deus que adorava. E a base da confiança de Davi era as experiências passadas com Deus. Que experiências, pastor? Vamos começar em Samuel. Quando ele é ungido como rei, embora voltasse aos pastos do seu pai. Mais tarde ele vem e retorna aos campos de batalha e mata o gigante Golias. Porquê? Porque ele disse: vens contra mim com espadas e escudos e outras alimentares, mas eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. Davi, muito cedo, ele começou-se a firmar uma confiança num Deus. E é isso que nós temos que começar a entender. E nós temos que começar a firmar as nossas vidas em Deus. Confiança em Deus. E você repara uma coisa curiosa. No verso 1 diz assim: o Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. Ele é a minha força. Davi apropria-se de Deus para a sua vida. Davi podia dizer assim: o Senhor é a luz, o Senhor é a salvação, o Senhor é a força, mas Davi não faz isso. Davi chama Deus para a sua vida. A confiança dele era tanta que ele apropria-se de três características de Deus: luz, salvação e força. É o único texto no Antigo Testamento em que descreve Deus como sendo luz. Mais texto nenhum. Veja a importância disto. Mais texto nenhum diz que Deus é a luz. E no Novo Testamento, só Jesus é descrito como sendo a luz do mundo. Está lá em João capítulo 1, verso 5 e em João capítulo 1, verso 9. Ali está a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem do mundo. Deus é a minha luz. E porquê é que Deus é a minha luz? Pense comigo. O que é o medo? O que é o pânico? Trevas, não é? Parece que a minha cabeça não pensa. Parece que eu estou envolto nos panos mais negros que a minha alma pode aguentar. Então Deus é a minha luz. Porquê? Porque ela dissipa as trevas. Onde chega a luz não há trevas. A luz significa segurança. Quem de nós já não viu? Olha, eu tenho ali o meu filho que só dormia com a luz acesa. Porquê? Porque a luz transmite o quê? Segurança. Por mais ténue que seja a luz, a luzinha, ela vai significar segurança. A presença de Deus era a segurança de Davi. No Salmo 18, 28, ele diz assim: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas.
Davi sabia bem do que estava falando. Davi era um homem que sofria pânicos, sofria medos. No segunda característica ele diz: Deus é a minha salvação. E aqui salvação não é a vida eterna. Salvação aqui que Davi está falando não é eu ter um lugar sentado à mesa do Cordeiro, lá no dia escatológico. Não é nada disso. Salvação aqui é resgate. O Senhor me resgata, o Senhor me retira. Da mesma forma como Deus retirou o povo de Israel lá do Egito. Davi está a dizer: o Senhor me resgata de toda a aflição que me causa pânico, que me causa medo. E ele vai utilizar também aqui: Deus é a minha força. Porque Deus não só o protege, mas como Deus não só protege, mas também é a própria proteção. Você está a perceber isto? Então por que temer, meus amados irmãos? Só por aqui eu já podia fechar esta mensagem. E você já ia para casa sossegadinho e descansadinho, porque Deus é luz, Deus é salvação e Deus é força. Então eu não tenho nada a temer, mas eu tenho mais para dizer a você. Por que você deixa o medo paralisar? Olha o que Paulo diz em Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é a sua luz, se Deus é a sua força, e se Deus é a sua salvação, e se Ele está consigo, por que temer? Por que paralisar face às circunstâncias? Sabe porquê? Deixa-me contar uma história rapidamente. O que é que Davi estava aqui dizendo? Imagine que eu à minha frente tenho um Rottweiler furioso, prontinho para me morder, aí a 2 metros de distância de mim. E aquele cão está ladrando, e ele rasga o chão todo, e ele espuma pela boca. Mas eu estou em frente a ele, impávido e sereno. Sabe porquê? Porque eu sei que o 1,5 metro de corrente que ele tem, ele não me vai poder atingir, porque ainda lhe falta 50 centímetros. Você está a entender isto? Então, se vêm inimigos, se vem aquilo que vier, vocês nunca vão atingir, porque há um espaço, há uma barreira entre você e tudo o resto. Chama-se Deus. Chama-se a proteção de Deus. Nada o pode atingir. Por isso é que Paulo falava assim: que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está interposto entre mim e o resto, quem é que me pode atingir? A luz de Deus dissipa trevas, ela me resgata e fortalece para que eu possa superar. É isto que eu preciso que você entenda hoje. Mas mais ainda, o segredo de Davi não é que ele sabia destas coisas. O segredo de Davi é porque ele acreditava nestas coisas. E existe uma diferença muito grande entre o saber e o acreditar. Você pode saber tudo, mas você vai continuar sofrendo. Sabe porquê? Porque não acredita. Enquanto você não abrir o seu coração, você não abrir a sua alma, você deixar entrar a palavra, a certeza, a luz, a força e a salvação de Deus, você não vai andar sempre com medo, você vai andar sempre em pânico. Deixa que eu lhe diga uma coisa: a verdadeira batalha da fé não se ganha no saber. Você pode ser um grande historiador da Bíblia, você pode ser um doutor da Bíblia, um mestrado, um doutorado, e você não ter mínima de fé nenhuma, porque a batalha da fé ganha-se no acreditar. A batalha da fé ganha-se no eu me apropriar daquilo que Deus é na minha vida. É fácil? Não. Mas é possível. Basta que você exercite. Mas em segundo lugar, já vimos a confiança, agora temos o desejo de quem vence o medo. Está nos versos 4 a 6. E há aqui um dado curioso. Nos versos 4 a 6 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele tem a certeza de que vai buscá-la. Ele tem a certeza que pediu a Deus e que vai alcançá-la. O que é que ele pediu a Deus e que vai alcançar? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo.
porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto o seu tabernáculo me esconderá, pôr-me sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que ofereço sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Aquele que ama a Deus, aquele que acredita em Deus, ele deseja estar com Deus. O problema é quando as coisas vêm, quando os problemas vêm, quando o pânico assola as nossas almas, a última coisa que nós queremos saber é de Deus. A última coisa que nós atentamos é de Deus. Porque quando o pânico, quando o medo vem, quando os problemas vêm, sabe qual é o primeiro culpado? É Deus. O segundo culpado é a palavra, o terceiro culpado é a igreja e o quarto culpado é o pastor. Nunca é a falta de fé. Nunca é a falta de ter vontade de estar na casa de Deus. A única coisa que este homem queria era a comunhão do povo na casa de Deus. Está lá no verso 5. Era a única coisa que afligia Davi. Ele diz, quando os problemas vierem à minha vida, eu só quero estar num lugar. A casa de Deus. Faz-me lembrar alguém há 30 anos atrás. Fugia dos problemas da vida, dos problemas de casa, para fugir para a igreja. E era lá que ele se sentia bem. A pena é que o domingo não durasse mais tempo. Tinha poucas horas. O que é a igreja, meus amados? Qual é a ideia que você faz de igreja? É que ainda há aí tantas ideias erradas agora, atualmente, na mídia social, no Facebook e outros, que às vezes nem eu percebo o que é a igreja. Às vezes nem eu sei já qual é o conceito de igreja. Em primeiro lugar, a igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja não é um lugar onde nós vamos passar algum tempo, onde é hábito estarmos, onde é chique irmos exibir os nossos fatos, a nossa gravata nova. Isso não é igreja. Davi diz que é no templo que ele encontra consolo e proteção. Então é aqui que você vai encontrar consolo e proteção. É aqui que você vai encontrar consolo e proteção da parte de Deus, da parte da palavra e da parte dos seus irmãos. Porque é aqui que nós vamos dividir os nossos problemas, é aqui que nós vamos desabafar. É aqui que o pastor está apto para ouvir e para aconselhá-lo. E quanto mais afastado você anda da igreja, mais ouvidos você ainda dá no mundo. E aquilo que se podia tornar cura, torna-se um agravar dos problemas. É isto que nos diz o Salmo 27. Escrito lá atrás, mas tão atual hoje para os nossos dias. É na presença de Deus, em comunhão com o povo, que Davi encontra louvor, consolo e honra. É na presença de Deus, em comunhão com este povo, que você encontra louvor, consolo e honra. Não é em casa, não é escondido no seu quarto, não é vendo os meus vídeos lá no YouTube. É na igreja. É na igreja que você cura a sua alma. Você está a entender, igreja? Amém. É na igreja que Deus nos exalta. É na igreja que Deus nos eleva às nossas faces. Veja o que ele diz: põe-me sobre uma rocha. É no templo que Davi queria ser colocado sobre uma rocha. Isto dá uma conotação de levantar, de trazer ao de cima aquilo que está de rastros. Quanto mais tempo você passa em casa sozinho, cogitando nos seus pensamentos, tentando buscar ideias, soluções, mais enterrado você está nos seus problemas e no seu estado de pânico. E você não vai sair porque isso é um pântano que o atrapalha os seus movimentos. Não existe tristeza, nem medo no coração daquele que contempla a Deus. Não existe tristeza nem medo no coração daquele que louva a Deus em comunhão fraternal com os irmãos na casa de oração. É aqui que você se alegra. Pense no dia de hoje.
Será que eu estou dizendo algo que não seja correto? Será que eu não estou dizendo algo que não se tenha passado hoje aqui? Quantos entramos aqui hoje tristes? De manhã. E quantos saímos daqui hoje alegres no nosso coração? Sabe porquê? Comunhão fraternal entre os irmãos. Só a presença dos irmãos. Muitas vezes não é preciso palavras. Muitas vezes não é preciso expor-nos as nossas vidas. Basta a presença. Porque é no meio da comunhão entre os irmãos que Deus se manifesta singularmente. Quem está a entender, diga amém. Terceiro lugar, e já vimos a confiança, já vimos o desejo de quem quer vencer o medo. Agora vemos a oração de quem quer vencer o medo. Está dos versos 7 a 12. E aqui parece que é um descalabro. Porque Davi andou no Salmo 27 caminhando sobre uma montanha. E agora vai lá abaixo ao vale. Por isso é que eu disse que este salmo parece que está ao contrário. Mas não está. Davi sai do lado do louvor, Davi sai do lado da confiança, Davi sai do lado de chamar a si as características de Deus para agora mergulhar num completo vale. Ele agora parece que está reescrevendo novamente o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Veja como é o coração de Davi. E este muitas vezes é o estado em que nós nos encontramos no nosso dia-a-dia. Você acorda feliz, você faz as suas orações, você medita um pouco em Deus, mas sai de casa e cai tudo. Mete o pé fora da porta e lá vem um problema, lá vem outro problema, lá vem outra chatice, lá vem mais uma conversa, lá vem mais uma boca e você sai da montanha do pé de Deus e você começa a navegar nos vales. Mas deixa que eu lhe diga uma coisa, meus amados irmãos. As crises são formas que Deus usa para nos chamar à sua presença. É no vale, meu amado irmão. É no vale que Deus diz, filho, eu estou aqui. Assim como Davi diz aí, no verso 8, quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. É nas crises, é nos medos, é nos pânicos que Deus diz, clama a mim e eu ouvir-te-ei. Busca-me enquanto me podes achar. É nas crises. É nas crises que parece que é o momento em que Deus passa mais tempo calado. Mas é nas crises que Ele passa mais tempo trabalhando. Esta experiência é normal. É natural do coração do crente sentir-se abandonado. Aliás, todo crente é um bebê chorão. Quando se trabalha na montanha, quando se está subindo a montanha, Deus é maravilhoso, Deus é isto, Deus é aquilo. Mas quando o crente começa a descer o vale, pronto, eu já pequei, Deus já me abandonou, Deus já não gosta de mim. É natural. É natural isto no coração do crente. Mas você deve pensar que você vive num mundo hostil, cruel, num mundo que não tem nada a ver consigo. O próprio Jesus diz, eu estou no mundo, mas eles não são no mundo, mas eles estão no mundo. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu já venci o mundo. Então, quando você tem esta certeza e abre o seu coração para a oração a Deus, você sabe que você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas porque Ele está consigo, você não tomará mal algum. Parece que eu estou aqui pregando mensagem de autoajuda, não é? Não. É a palavra de Deus mesmo. É para que você abra o seu coração e você perceba que só vence o medo quem perseverar em oração. Muitas vezes parece que essa oração não tem resposta. Mas é mais às vezes que parece que essa oração não tem resposta do que aquelas que a oração parece que tem resposta. Deu para entender isto, não deu? É natural.
A nossa ânsia é do imediato, é do já, é do agora. Se não for agora, morro. Faz-me lembrar aquela senhora, dá-me filhos, senão eu morro. Deus deu-lhe um filho e ela morreu. É o fast food da fé. Chega-se ao micro-ondas, mete-se 3 versículos no micro-ondas, está em uma bênção. Não é assim que funciona. Você tem que perseverar em oração. Você tem que perseverar em busca a Deus. Quarta característica que nós aprendemos no Salmo 27 é qual é a postura de quem vence o medo. Você veja que Davi sai da montanha, ele vai até ao verso 12 em queda livre, vai ao vale e depois ele sobe na montanha outra vez. Verso 13 e 14 diz: pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. O que o Davi está dizendo é que ele ia morrer com certeza se ele não soubesse que Deus tem bens ainda nesta vida. Se não cresce que veria os bens do Senhor. O que é estes bens? É as bênçãos. Então Davi sabe que ele pode ver bênçãos de Deus nesta terra ainda. E no verso 14 diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Este espera, sabe o que é? Risca, espera e meta confia. Confia no Senhor. Porque aqui a palavra espera, parece que eu vou me sentar na cadeira e Deus depois vai ao meu encontro. Não, é o contrário. Você é que vai ter que ir ao encontro de Deus. Você é que vai ter que confiar nas bênçãos de Deus. Confiar no poder de Deus. A paciência de Davi é fruto do conhecimento de quem Deus é. Davi não era um super espiritual. Davi não era um super-herói na fé. E nós vemos nos Salmos e nós vemos nas Crónicas, Davi era fraco também, como você e eu. Só que há uma diferença entre Davi e você. É que Davi sabia quem é que era o Deus dele e você sabe? Há uma grande diferença, mas esta diferença faz toda a diferença. É quando nós sabemos quem é que é o Deus que adoramos, nós sabemos quem é que é o Deus que nós queremos seguir, as coisas vêm, mas elas passam ao lado, elas não nos afetam tanto. Parece que eu estou ouvindo Paulo dizendo: porque eu quando estou fraco, então estou forte. Sabe porque é que Paulo dizia isso? Porque Paulo sabia exatamente como Davi quem é que era o Deus que ele adorava. Quem é que era o Deus que ele servia. Então isto é uma postura que nós temos que ter. Eu não lhe vou dizer para você ser vencedor, mas porque isso parece que eu estou pregando outras teologias. Mas se você quer sair menos machucado nas situações, então aprenda a conhecer quem é o seu Deus. E você vai ver que o seu estado de alma é outro. Davi sabia que, crendo na bondade de Deus, ele conseguiria sobreviver face às crises. Davi sabia que Deus é um Deus bom, justo e santo. Davi sabia que Deus nunca deixa o seu filho desamparado. Davi sabia que Deus nunca despede os seus filhos sem antes os abençoar. Ele sabia isso tudo e você sabe? Davi agora está numa alma novamente serena e paciente. Esta é a postura do cristão. Paciência. Deixe que eu lhe faça aqui umas perguntas e vou terminar esta mensagem. Possivelmente será a mensagem que você não queria ouvir. O que é que você está fazendo quando não é atendido? Qual é o seu estado? O que é que você faz? O que é que você diz quando parece que Deus não o atende? Você se frustra?
Você fica magoado? Você para de meditar? Você para de louvar? Você culpa a igreja? Você culpa a teologia da igreja? Você culpa o pastor porque o pastor não sabe ensinar? É isso? Você é daqueles que diz, não, aquela igreja é uma igreja muito fria porque Deus não fala e eu não sinto nada. Nem um pelinho se arrepia. É assim que você age perante o silêncio de Deus? Davi vai terminar este salmo com uma expressão de extrema confiança. E é uma expressão que nos deve trazer encorajamento. Espere em Deus. Confie em Deus. Ele termina dizendo, confia, eu vou ler na na melhor tradução que eu acho que deve ser. Confia no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Deus só vai o fortalecer quando você aprender a confiar. O cristão que olha para este salmo, ele tem que nutrir uma visão mais abrangente. Não no seu contexto, no contexto de Davi. Mas você deve puxar este salmo para a sua vida. As mesmas coisas que Davi estava passando, você também as está passando. Então as mesmas palavras que Davi utilizou, os mesmos louvores, as mesmas súplicas, as mesmas certezas que Davi utilizou no Salmo 27. É isto que este salmo nos está convidando. Puxe isso para a sua vida. Fale da mesma forma para Deus. Entregue-se, tenha confiança, tenha desejo, tenha postura, ora a Deus. Sabe, hoje já não temos mais tempo, hoje já não temos mais sacerdotes, mas hoje temos um Cristo. Hoje temos um que morreu por si, por mim, e se entregou por si, por mim. Verteu o seu sangue por si, por mim, morreu. Mas Ele desceu. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu. E aquele que subiu foi aquele que se sentou à direita de Deus e agora está incessantemente intercedendo por os seus. Saiba que Davi estava sozinho. Davi não tinha Cristo. Davi não tinha certeza de salvação. Mas você hoje tem. Então Cristo é a nossa luz e Ele nos ajuda a discernir a escuridão da vida. Cristo é a minha visão espiritual. Se você quer sair do estado de pânico, do estado de medo, da negridão da sua vida, envolva-se com Cristo. Cristo é a salvação da minha alma. Ele me resgatou da escravidão do pecado. Cristo aplacou a ira de Deus sobre a minha vida. Cristo me fortalece e me dá poder para me livrar dos meus medos e receios. Você acredita nisto? Então revista-se de Cristo. Não abra mão. Aprenda a ser cristão. Aprenda a seguir os passos do Mestre. E você vai ver muitos medos, muitos receios, muitos pânicos, muitas depressões se esvanecerem da sua vida como que se trevas se dissipassem. Em Provérbios 18:10, Salomão vai dizer isto: Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Então corra para Deus, meu amado irmão. Corra para a torre, corra para o refúgio de Deus, obtenha vitória sobre o medo através da sua fé em Cristo. Amém? Só em Cristo você pode ser sarado dessa tão grande doença que não se vê, mas que machuca tanto. Nos derriba até os mais fortes. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Pai Santo, graças te dou. Graças te dou, Senhor,
por este encorajamento que nos vieste trazer esta noite às nossas almas. Ó Deus, Tu sejas, Senhor, a nossa salvação. Tu sejas, Senhor, a nossa luz. Tu sejas, Senhor, a nossa força. Só em Ti nós confiamos, Pai. Porque sabemos que Tu és aquele que nos amastes, independentemente daquilo que nós somos, tão fracos, tão frágeis. Mas com Cristo seremos fortes, porque Cristo é a nossa torre, Cristo é o nosso refúgio. Te agradeço, ó Deus, por aquilo que esta palavra está produzindo no coração destes meus irmãos. Estes que estão aqui e todos estes que me estão seguindo lá em casa através deste vídeo. Que esta palavra sirva para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, pelo livramento que nos traz às nossas almas. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.